Boa tarde a todos. Cumprimento todos aqueles que ainda não tinham tido a oportunidade de o fazer. Espero que estejam todos tranquilos, em paz e que assim possamos continuar e voltar aos nossos lares, ainda melhor, de preferência. Evangelização infantil. Não é por acaso que sugeriram ser eu a fazer este tema. Suponho eu, às meninas que orientam a escolha dos temas. Quando estava a preparar esta palestra, pus-me a fazer contas e já são 20 e muitos anos quando eu fiz parte do grupo de jovens, não o inicial da Casa Espírita, mas provavelmente no segundo ano que passou a existir grupo de jovens, que é quase na mesma altura em que o GEAC foi fundado. Portanto, o primeiro grupo de jovens já deve ter uns 24 anos, eu há cerca de 23 anos que faço parte do grupo de jovens. E mais tarde passei também a ser evangelizador, que é um trabalho, para quem gosta de trabalhar com crianças e com jovens, é um trabalho que nos traz muita alegria. Eu estou a ver aqui muitas mães e avós, que os netos passaram pela evangelização e pelo grupo de jovens, portanto sabem daquilo que eu estou a falar. Mas obviamente que é um trabalho que nos traz muita alegria de fazer, mas também que é de enorme responsabilidade, porque estamos a passar para as crianças e para os jovens, estamos a falar sobre a nossa doutrina, mas também estamos a falar, e sobretudo, de Jesus. E depois que nós fizemos parte do grupo de jovens, fomos crescendo, que hoje já somos pais, eu e outros evangelizadores, que hoje já são pais, percebemos como é importante os nossos filhos, os vossos netos, desde crianças, desde bem pequenininhos, começarem a ouvir falar de Jesus, dos exemplos de Jesus e sobre a nossa doutrina, com pequenos exemplos. E nós começámos com a evangelização infantil, portanto, o grupo de jovens já começou mais para trás, como eu vos disse há pouco, mas a evangelização infantil começou precisamente na hora da palestra das 7, ainda na nossa associação no Monte Formoso, não sei se vocês ainda se lembram, em que os pais vinham assistir à palestra das 7 e tinham que trazer os filhos, e não tinham com quem os deixar. E nós começámos com o Cantinho da Criança, era assim que se chamava, à segunda-feira, e então nós ficámos com uma menina. Foi como nós começámos, em 2004, penso eu, e foi assim que nós iniciámos a evangelização das criancinhas. E bom, vamos começar então com a nossa apresentação. O conceito. A denominação de evangelização espírita infanto-juvenil dá-se à transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus, tal como foi apontado pelos espíritos superiores como modelo de perfeição. Jesus, o modelo de perfeição, que está lá no livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já respondemos. Jesus. É o que está na base. Só que a nossa preocupação não é somente com a transmissão de conhecimentos, mas sobretudo com a formação moral. E por isso é que chamamos evangelização. Porque formação moral inspira-se no Evangelho. Daí que nós chamemos este trabalho com as crianças e com os jovens de evangelização espírita. Principais objetivos. Promover a integração do evangelizante, portanto, a criança, do jovem, consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Iniciamos com pequenas histórias, brincadeiras, jogos, desenhos, mas não pode ser sempre assim. Porque se for 9 ou 10 meses assim, a criança ou o jovem na semana seguinte não quer vir. Temos que ser muito criativos. Inventar coisas novas quase todas as semanas. Proporcionar ao evangelizando o estudo da lei natural que rege o universo, da natureza, origem e destino dos espíritos. Ou seja, aos poucos e poucos, vamos apresentando as bases da nossa doutrina, consoante a idade de cada criança e do jovem. Mas vamos-lhes falando que somos um espírito, que temos um corpo, que já vivemos noutras existências. Vamos ensinando isto às crianças desde pequenininhas. Pretendemos que eles compreendam, consoante a idade, claro, que somos somos um homem integral, um ser integral, que somos críticos, que somos conscientes, que somos herdeiros de nós próprios, ou seja, que vivemos anteriormente noutras existências.
e que somos agentes de transformação do seu meio. Já vamos perceber o que é que isto quer dizer. Fomentamos as crianças e os jovens a refletirem e a tomarem verdadeira consciência de quem são, espíritos encarnados. Mas qual é a finalidade maior? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o nosso principal objetivo, que é o que também nós queremos para nós próprios, e queremos para os nossos filhos, e queremos para os vossos filhos, para os vossos netos, é formar homens, e é o que Jesus nos pede. Este convite da evangelização é um convite que Jesus nos faz. E Jesus o que nos pede é que nós formemos homens de bem. Homens, meninas e meninos, claro. Tal como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quais são os 3 eixos estruturantes que nós pretendemos com a evangelização? Conhecimento doutrinário, passar a doutrina, ensinar o que é o Espiritismo. Transformação moral, tentar limar alguma aresta que seja necessária moldar. E transformação social, que era aquilo que falávamos há bocadinho, é a transformação do meio em que vivemos. Ou seja, no meio em que as crianças e os jovens vivem. Como? Já vamos perceber. Então, conhecimento doutrinário. No Evangelho, segundo o Espiritismo, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, nós queremos ensinar, mas não queremos que as crianças e os jovens é assim porque tem que ser. Não. Queremos que eles estudem a doutrina. Mas para além dessa informação, nós queremos que eles façam mais do que isso, que é a tal transformação moral. Qual é o nosso principal objetivo enquanto somos seres encarnados? Livro dos Espíritos. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Este é o nosso principal objetivo enquanto seres encarnados. Senão não vale a pena. Mas o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Ou seja, ao nós nos melhorarmos, cada um, intimamente, vamos melhorar com quem vivemos, com a nossa família, os meninos na escola, na sociedade, transformando o que vive à nossa volta. E passamos assim para aquele terceiro eixo, o da transformação social. Obras póstumas, Allan Kardec. Somente o Espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Pequenos exemplos que nós nos últimos 2 anos e meio não temos feito, mas que fazíamos muitas vezes com as nossas crianças e com os nossos jovens. Fomentando esta transformação social. Visitas a lares de idosos, visitas a lares de crianças órfãs ou de famílias estruturadas. Participação na recolha dos bens alimentares para o ninho da Mariazinha. Participação na sopa da Mariazinha. Agora estou a ver que está ali um jovem que já faz isso desde pequenininho. São estes pequenos trabalhos em que nós podemos transformar a sociedade, dando essa oportunidade às crianças que vão crescendo, porque quem são os nossos governantes de amanhã? Quem é que nós queremos? Que orienta as nossas vidas, que serão dos nossos filhos e dos nossos netos. Atingimos assim a cabeça, conhecimento doutrinário, o coração, a transformação moral e a transformação social. São as mãos das crianças e dos jovens, porque vão pôr as mãos na massa. Quanto mais não seja a fazer o arroz doce para a sopa ou a fazer os kits do escoaçantes para os sem-abrigo. Atingimos os 3. É uma sincronia aqui. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Ajudar a criança
amparando-lhe o desenvolvimento sob a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. E agora a pergunta: por que razão o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Eu, depois de ser pai, consegui perceber melhor. Porque até ali eu estava a passar a informação, não eram os meus filhos, mas eu queria passar na mesma para eles, com o mesmo amor e com a mesma vontade, sobre a doutrina e sobre Jesus. Mas quando nós temos crianças pequeninas em casa, em que estamos com eles de manhã à noite, quem é que não entende como é importante falarmos de Jesus? Desde pequeninos. E falar-lhes sobre a doutrina. Porque estas crianças, que desde o berço são espíritas, não é uma bênção? Há tantos adultos que chegam à casa espírita já com 40, 50, 60 anos e que pensam: se eu soubesse, se eu tivesse tido conhecimento desta doutrina mais cedo, se calhar a minha postura, o meu comportamento durante a vida poderia ter sido diferente. Obviamente que essas crianças também têm mais responsabilidade, não é? Porque estão a ter este conhecimento desde pequeninos. Mas cabe-nos a nós, enquanto pais, proporcionar-lhes isso. E então, porquê é que este período infantil é tão importante? Questão 383 do Livro dos Espíritos. Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, que somos nós. Às vezes há pais que acham que não devem-lhes passar qualquer informação, qualquer orientação religiosa. Pronto. Não somos nós que vamos criticar isso. Mas nós que estudamos o Espiritismo, vemos aqui bem a resposta dos Espíritos à questão de Allan Kardec. E continuando, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda sobre o mesmo tema, o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado nas suas precedentes existências. E nós bem vemos com os nossos filhos e com os nossos netos. Ou há aqui alguém que acha que o filho ou o neto é espírito cristal, que é um ser muito especial que aí vem. Os meus não são. Precisam de, todos os dias, de rédea curta, como se costuma dizer. A delicadeza da idade infantil torna-os brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar o seu caráter e reprimir os maus pendores. De pequenino é que se torce o pepino, não é? Porque eles nestas idades, que acham que podem tudo e mais alguma coisa, não é? É nestas idades que nós temos que reprimi-los sempre que possível, não é? E sobretudo quando virmos estes maus pendores. Porque, como diz aqui agora nesta questão 385, é nesta idade que eles estão mais acessíveis para os nossos conselhos. Daí que, todos os dias, ouvindo os conselhos dos pais, falando em casa de Jesus sempre que possível, quanto mais não seja na prece de matinal e antes de ir para a cama, e semanalmente, quando vêm à casa espírita, ouvem falar sobre Jesus, ouvem falar sobre a nossa doutrina, vai ficando lá. E vamos ver mais à frente que podem trazer os vossos filhos e os vossos netos desde os 3 anos de idade. E não se preocupem que eles ficam bem entregues. E vão querer voltar na semana a seguir. Com muita brincadeira, com jogos, com música. Que é disso que nós gostamos. Estas crianças que nós aqui vemos são espíritos, se calhar alguns até mais antigos que nós. Com uma história muito antiga, mas que tem uma história futura, enquanto seres imortais que são. E que hoje, no presente, temos e devemos lhes dar a oportunidade de falar de Jesus. Porque se calhar podem ainda não ter ouvido noutra encarnação. E aqui e agora é o momento deste aprendizado, de partilharmos nós evangelizantes com elas as nossas experiências, o nosso conhecimento. Até porque nós, todas as semanas, quando preparamos os trabalhos, estamos sempre a aprender com eles. Não são só eles que vêm aprender connosco, nós também aprendemos muito com eles. E eles têm muito amor para nos dar. Se tivessem aqui outros evangelizantes, outros evangelizadores, eles iam partilhar a mesma experiência que eu tenho. É sempre uma alegria nós prepararmos as aulas
porque nós acabamos também por receber muito deles e muito amor e carinho da parte deles. E então, é assim tão importante a evangelização infantil na casa espírita? É, muito importante. É do mais alto significado a tarefa da evangelização, dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. A casa espírita, consciente da sua missão, deve envidar todos os esforços, não só para a criação das escolas de evangelização espírita infantil-juvenil, como para o seu pleno funcionamento, considerando a sua importância em termos de formação moral das novas gerações e de preparação de futuros obreiros da casa e do movimento espírita. Porque vão ser eles. Aliás, eu bem vejo nestes 20 e tal anos que eu comecei no grupo de jovens, eu bem vejo quem é que agora são os evangelizadores, quem é que já faz as palestras. Já vimos ali um jovem que passou pela evangelização, passou pelo grupo de jovens, já faz palestras. No próximo ano vai passar a ser evangelizador. Aproveito já para lhe fazer o convite, que ele assim não pode recusar. Porque ainda este ano, uma das jovens que deixou de ter idade para ser jovem e que passou também pela evangelização espírita desde os 5 anos, passou este ano a ser também evangelizadora. Este é o caminho. O programa, como dizíamos há bocadinho, começa a partir dos 3 até aos 21 anos. Salinhas individuais, sempre com 2 evangelizadores. O ensinamento espírita e a moral evangélica são os elementos com os quais as aulas são apresentadas e são levados aos alunos através de situações práticas da vida para que o aluno reflita e tire conclusões. Obviamente, nos últimos 2 anos foi via Zoom. E ainda continua a ser via Zoom e presencial, porque, entretanto, chegaram várias inscrições de jovens e crianças que vivem longe de Coimbra e que nós continuamos com as aulinhas via Zoom. E agora, vamos ouvir alguns testemunhos de crianças e jovens. Pedro, por favor. Olá a todos, o meu nome é Rita, tenho 22 anos e frequento o Centro Espírita desde os meus 3 anos de idade. Para mim, ter frequentado o grupo de jovens foi uma experiência bastante enriquecedora para o meu crescimento pessoal e espiritual. Fez com que eu compreendesse melhor o porquê da nossa existência, o porquê de passarmos aqui na Terra e que tudo acontece por um motivo. Fez também com que eu criasse boas amizades, grandes amizades, e fez de mim também uma pessoa melhor a cada dia que passa. Durante estes 10 anos de evangelização infantil e de grupo de jovens que frequentei nesta casa, alguns dos ensinamentos ficarão para sempre, comigo para o resto da vida e das restantes existências. O conhecimento da doutrina sempre ajudará, em todos os momentos, a perceber porque é que as coisas acontecem. E é uma ajuda para escolher sempre o melhor caminho, tendo como base ensinamentos de Jesus e também alguns ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Ajuda-nos sempre a decidir nos momentos mais importantes. Outra coisa que ficará é a necessidade de evoluir todos os dias, porque só assim é que concluiremos a nossa missão de sermos espíritos perfeitos, tentando ser hoje um bocadinho melhor do que fomos ontem. Olá, meu nome é Gabriela e eu tô no grupo de jovens, né, no GIAC de Coimbra. E eu comecei a participar em 2018, quando meus pais e eu, né, minha família, a gente foi pra Coimbra, a gente ficou 1 ano lá. E a gente já foi pro centro, né, e assim, foi muito bom, porque é um ambiente muito acolhedor, né, muitas amizades, a gente aprende muito também. E foi uma das melhores coisas, né, que aconteceu quando eu fui pra Portugal. Depois, em 2019, eu voltei pro Brasil
E ano passado, né, que foi 2021, eu retomei o contato com eles e, assim, eu adoro toda sexta-feira porque é um ambiente, tipo, de conversa, de trocas, de muita amizade. E eu gosto bastante, né, porque além de a gente estar conversando, de pessoas amigas, de um ambiente super querido, a gente tá aprendendo sobre espiritismo, né? Então, assim, é muito importante, é muito divertido. E eu adoro, assim. E tem as sopas também, né, que eu participei, né, no mês passado com o pessoal daqui de Portugal, né? E foi muito bom, assim. Eu gosto bastante, é uma coisa que me faz muito feliz. Obrigada. Olá a todos, boa noite. Falar do meu percurso enquanto jovem que passou pela evangelização infantil e pelo grupo de jovens não é fácil. Para mim há uma frase muito bonita de Chico Xavier que diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento forças da alma. E é mesmo assim, o grupo de jovens não é só o aprender acerca da doutrina espírita, vai muito mais além. Vai o saber escutar o nosso coração, abrir o nosso coração, sermos verdadeiramente caridosos para com o próximo, desde as sopas, as visitas a lares, as visitas a hospitais. Eu posso dizer mesmo que eu tive o privilégio não de iniciar o grupo das sopas, mas sim de poder ser o membro caçula. Era o mais novinho e era muito engraçado todo esse trabalho que o grupo de jovens desenvolveu, que a Associação Ninho da Mariazinha também desenvolveu, porque no fundo está tudo interligado. É muito bonito, eu digo mesmo às pessoas, quem tiver filhos, familiares, amigos, não deixem mesmo, não deixem de poder mostrar aos jovens o que é realmente a espiritualidade, o que é de facto um grupo de jovens espíritas, ou um grupo de evangelização espírita, porque é muito, muito, muito interessante. Andar na evangelização e no grupo de jovens ensinou-me várias coisas muito valiosas. Ensinou-me a tentar todos os dias a praticar o bem e tomar consciência das minhas ações e do impacto que têm no mundo, nas outras pessoas e até em mim própria. Esclareceu-me sobre muitas dúvidas e preocupações que tinha sobre a minha vida presente e futura e sobre mim mesma, sobre quem eu sou, e deu-me ferramentas que utilizo no meu dia-a-dia para tomar as decisões mais acertadas e adequadas. Apercebi-me também que aprender em grupo com pessoas da minha idade é muito mais fácil e muito mais divertido, juntamente com evangelizadores que nos conseguem comunicar a informação de maneira eficaz e adequada ao nosso nível de entendimento. Olá a todos, eu sou o João Coutinho, ando há uns valentes anos na evangelização, coisa de 10 anos por aí, alguma coisa assim parecida. E ao longo desta caminhada toda eu reparei que o meu comportamento é aquilo que era antigamente, mudou bastante. Eu tornei-me um rapaz mais calmo, que tomava mais consciência do que fazia. E foram todos os ensinamentos que me foram transmitindo da evangelização. Eu fui tentando pôr em prática aquilo que mais podia, embora haja outras coisas que ainda precisamos todos trabalhar mais um bocado, claro. Mas pronto, é isso. Espero continuar mais muitos anos com esta malta, que eu tanto adoro, e que um dia também possa fazer sim palestras. Olá, eu sou Letícia, tenho 20 anos e frequento a evangelização desde os 13. Para mim, a evangelização e a doutrina espírita ajudaram-me a ver os meus problemas de uma forma diferente, a vê-los com uma nova perspectiva, ter noção de que, olhando de fora e pensando nas várias encarnações que já tivemos e que vamos ter, realmente perceber que às vezes certos problemas que nos parecem tão grandes, na verdade, são bastante pequenos e que são muito passageiros e têm uma proporção muito menor do que aquela que nós achamos que têm na realidade. Ou seja, isso fez com que eu tivesse toda uma nova forma de os abordar, de os encarar e de resolvê-los. Para além disso,
Acho que a evangelização ajuda-nos numa idade muito importante em que às vezes nos preocupamos demasiado com o que os nossos colegas vão pensar de nós, o que os nossos amigos vão pensar de nós, e ajudou-me bastante a perceber que certas coisas que toda a gente está a fazer, que eu acho que não estão corretas, não as tenho que fazer com medo do que podem ficar a pensar de mim. Ou seja, ajuda bastante em certas situações saber que lá porque os outros fazem eu não tenho que fazer, e isso não faz de mim uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente ou que vai ser posta de parte, porque sei que essas coisas não importam na realidade. E pronto, é isso. Olá, eu sou o Guilherme e venho falar um bocado sobre a importância da doutrina na minha vida, o que é que ela influenciou a minha vida ao longo destes anos. Eu já frequento a evangelização desde bastante pequeno, digamos assim, porque a minha mãe já sabia da doutrina, já ia às sessões antes de eu nascer, então eu entrei na evangelização já desde bebê. Por isso eu não tenho basicamente uma vida antes da doutrina. Mas acho que eu não consigo imaginar como é que seria, porque sobretudo enquanto jovem, enquanto adolescente, sei que há bastantes perguntas que eu não teria resposta se não frequentasse a doutrina. Sobretudo sobre o que é que aconteceria depois da morte, será que reencarnamos, não reencarnamos? Acho que a doutrina esclarece bastante em relação a isso e sem dúvida que é um grande passo na nossa evolução, porque nós estamos em frequente evolução e a doutrina, lá está, permite responder a perguntas que muitas vezes jovens não têm respostas. Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. A minha passagem pelo GEAC e pela evangelização infantil já é de alguns anos. Comecei no GEAC, no grupo de jovens, tinha cerca de 15, 16 anos, não me lembro bem. Foi uma fase muito bonita, onde houveram várias oportunidades de aprendizado e de trabalho. Fazer parte da Ibris, da companhia de teatro, também foi algo que me marcou muito, e poder estar em vários trabalhos da nossa Casa Espírita enquanto membro do grupo de jovens também foi algo que me trouxe e me traz muito boas recordações. E relativamente à evangelização infantil, fui evangelizadora durante quase 3 anos do grupo mais pequenino, dos 3 aos 5 anos. Agora sou mamã, tenho 2 meninas, a Sara e a Sofia. A Sofia é a mais pequenina e não tenho tido muita disponibilidade horária para poder continuar como evangelizadora ou então como jovem adulta no grupo de jovens. Mas quero com isto dizer que foi efetivamente uma fase muito enriquecedora, onde aprendemos muito sobre a nossa doutrina e principalmente o encontro com Jesus, o encontro com os espíritos amorosos da nossa casa e que no fundo me traz muitas saudades. Vamos ver o que o futuro também nos reserva. Um beijinho e espero que fiquem bem. Fica o convite das crianças e dos jovens. Alguns, se calhar, nem se lembravam das caras deles quando eles eram tão pequenininhos. E estes testemunhos podíamos estar aqui agora 1 hora a ouvir, se eu tivesse pedido a dezenas e dezenas, mas pronto, eu só pedi a alguns. Hoje é uma oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Tíssero. É o convite que eu vos deixo. Este ano a evangelização já está quase a terminar, porque vai terminar no final deste mês de junho, mas as inscrições para o próximo ano, que nós fazemos como se fosse um ano letivo, vão iniciar-se no final de agosto e início de setembro. Portanto, fica aqui o convite. Vão recomeçar depois a meio de setembro, mais ou menos quando recomeçarem as aulas. Quem tiver filhos e netos e que queira trazer, serão muito bem-vindos e acolhidos a partir dos 3 anos. E que Jesus nos abençoe a nós, ao trabalho da evangelização,
e ao trabalho da nossa casa. Que assim seja.